Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos chegar a um tema central nesse estudo geral que estamos tendo sobre o amor e a justiça divina, que é o grande conflito. É exatamente o cenário que o grande conflito nos oferece que nos permite entender exatamente o amor de Deus. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar com você as bênçãos da Palavra de Deus nessa semana. Que bom que você está aqui com a gente, né? Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. É tão bom, né, a gente poder parar um pouquinho para poder abrir a Bíblia, estudar, ouvir a voz de Deus, né? Eu espero que você esteja sendo abençoado nessa temporada, que a gente está fazendo com muito carinho, né? Para você e para a sua família, também para a sua igreja, para a sua classe de escola sabatina. Você que é professor da escola sabatina, obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Também você que é professor da escola bíblica dominical, né, que usa nosso conteúdo também para abençoar a sua igreja, sua comunidade, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você seja abençoado. Você sabe que a gente estuda a Bíblia aqui em conjunto com amigos que vêm aqui a cada temporada e eu vou apresentá-los para vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, a professora Karina Prestes. Olá, prazer estar aqui. Bem-vinda, muito bom ter você. Também o pastor Flávio Prestes, esposo da professora Karina, ele também é professor, os dois, né, são professores na área de teologia e religião ali no NASP. Sejam bem-vindos, amigo. Obrigado, uma satisfação estar aqui. É bom ter você com a gente. Pastor Emilson dos Reis, amigo, que bom ter o senhor mais uma vez conosco. Olá para todos, né? E é muito bom estar aqui para estudar um tema tão importante como esse dessa semana. É verdade. Vou pedir o senhor para orar para nós, por favor. Nosso Pai amado, mais uma vez nos inclinamos diante do Senhor porque queremos a sua bênção para o estudo da sua palavra. Nós cremos que ela tem sua origem no Senhor, que ela é pura verdade e foi nos dada para revelar a teu respeito. Nos abençoa na compreensão, no estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O conflito cósmico, Flávio, é o título da lição aqui. Esse é um tema muito importante porque, em realidade, a história da Bíblia é a história desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Conflito este que Deus empreende para nos salvar, para nos libertar da opressão maligna, né? E para vindicar o seu próprio caráter, né? Exatamente. É extremamente importante. Sem esse assunto, a Bíblia fica difícil de ser compreendida até, né? É muito importante realmente. E uma maneira que eu acho interessante de ilustrar essa importância é fazendo a comparação da Bíblia com outros livros. Então, pensemos por qualquer livro, pode ser um livro de história ou pode ser um livro técnico. Se você for começar a ler uma leitura de um livro, ali na introdução, no primeiro capítulo e tal, você vai encontrar informações importantes para o restante da sua leitura, né? Você vai encontrar os personagens, as tramas, né? Enfim, os relacionamentos, e isso vai dar um padrão para entender o resto do livro, né? E na Bíblia, da mesma forma, a Bíblia tem uma introdução, né? O texto sagrado começa com Gênesis. E numa lição anterior, até o pastor Emilson mencionou que talvez o livro de Jó anteceda o de Gênesis. Eles podem ter sido escritos na mesma época. É como se nós tivéssemos duas introduções. Os dois livros mais antigos da Bíblia são Jó e Gênesis. Bom, então guarda essa informação na gaveta, mas vamos voltar para o meu exemplo do livro. Se nós pegarmos um livro e nós pegarmos e arrancarmos a introdução do livro e tentarmos ler o livro sem a introdução, sem o primeiro capítulo, isso vai prejudicar bastante a compreensão do resto do livro, né? Talvez a gente nem entenda o livro sem a introdução. Então, da mesma forma, nós não podemos ler a Bíblia sem a introdução, né? Sem compreender o que Deus coloca para nós. Em Gênesis, em Jó, o livro da Bíblia fica um pouco incompreensível. E o que nós temos nas introduções da Bíblia? Em Gênesis, logo no capítulo 3, nós temos essa informação, esse tema do grande conflito aparece ali de maneira forte, já no começo da Bíblia. E na outra introdução, Jó, nós temos os dois primeiros capítulos, Jó 1 e Jó 2, é sobre esse assunto. Então, eu creio que quando Deus revelou, né, a sua vontade na Bíblia para nós, ele deixou bem claro, a primeira coisa que vocês entender é que tem um conflito acontecendo. Se vocês não entenderem isso, o resto que eu vou falar para vocês não vai fazer sentido. Então, esse é um tema
que antecede vários outros da Bíblia. Sem esse aqui, nós não conseguimos compreender o resto. Então, é um tema crucial, como o pastor Emilson mencionou. Nós precisamos entender bem isso para poder entender o resto do texto sagrado. É verdade, esse é um tema muito importante. Você menciona o verso para memorizar aqui, que é Gênesis 3,15, que é um verso que revela o Evangelho, né? Antes mesmo de ele ter sido explicado com detalhes, né? Diz aqui o texto nas próprias palavras de Deus, né? Porém, inimizade entre você e a mulher. Portanto, é o discurso de Deus para a serpente, o inimigo, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Já é um anúncio profético, né? E também em forma de promessa daquilo que Deus faria para a libertação do seu povo. Muito importante esse tema, né, pastor Emilson? O grande conflito, né? E aqui nesse texto que você leu, que é o verso áureo, nós temos um grande conflito. Os dois grandes inimigos são feridos, né? Exato. Os dois são feridos. Só que um é ferido parcialmente no calcanhar e o outro é mortalmente na cabeça. Exato. Então isso, um deles já foi ferido, que é Cristo, né? Mas o outro vai ser ferido no final de todas as coisas com a vitória de Cristo. Esse texto tem um detalhe muito curioso e a gente pode recorrer à própria gramática ou sintaxe para a gente entender. Por exemplo, aqui ó, a frase, porém inimizade entre você e a mulher, o sujeito dessa frase é Deus. Deus é quem põe essa inimizade. A palavra inimizade, que é uma tradução da expressão original, e foi, de certa maneira, suavizada aqui, porque inimizade, às vezes, a gente pensa que alguém parou de falar com o outro, mas, na realidade, inimizade é uma hostilidade aqui, é uma guerra mesmo, um conflito. A palavra conflito seria melhor aqui. Porém, um conflito entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a descendência e o descendente da mulher. É muito significativo pensar em Deus como sujeito, como agente dessa coisa de trazer uma guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Por que isso é importante? Porque com a queda, nossos primeiros pais se tornaram escravos de Satanás. Na sedução da serpente, imaginando que eles teriam autonomia em relação a Deus, nessa enganação eles se tornaram escravos e Satanás se tornou o príncipe desse mundo. E esse mundo nosso se tornou um campo de rebelião universal contra Deus. E Deus respeitou isso porque foi escolha humana entregar esse domínio para Satanás. E não havia condições humanas de libertação mais desse domínio opressor de Satanás. Então o que Deus faz? Ele propõe uma guerra para a libertação da terra das mãos da opressão satânica. Só que a guerra ela é assimétrica, ela é desproporcional, se vocês observem. É uma mulher contra um dragão. Se você pensar uma mulher e um dragão, quem que vai ganhar a guerra? É o dragão, não tem como. Porém, a guerra só pode ser estabelecida com base na promessa. E qual é a promessa? Que a mulher teria um descendente suficientemente capaz de enfrentar o dragão e vencer o dragão, libertando assim a humanidade e a terra dos domínios opressores de Satanás. E isso é o Evangelho. Essa é a promessa que se cumpre em Cristo, especificamente na cruz, quando a cabeça da serpente é esmagada, mas o calcanhar do herói é mordido com a morte de Cristo na cruz. Esse realmente é um tema crucial porque pré-anuncia o Evangelho e nos revela como as coisas de fato aconteceriam. Esse verso aqui também é interessante porque tem a ver com amizade. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, estavam assim, ó, o homem e Deus, eles eram amigos. Mas Deus tinha um inimigo, e esse inimigo veio e por suas mentiras e enganos, ele conseguiu causar inimizade entre o homem e Deus. Exato. E o que Adão fez? Adão e Eva fizeram a opção de deixar Deus para ser amigo de Satanás. Então, houve uma amizade do ser humano com Satanás. Exatamente. E afastamento de Deus. E até hoje assim, o ser humano ele naturalmente é amigo de Satanás. Ele quer fazer aquilo que Satanás está colocando para ele à disposição e não quer saber nada de Deus. Mas o que Deus faz? Deus prometeu que ele vai acabar com essa amizade. Amém. E sempre que uma pessoa se torna inimigo do diabo, foi Deus que fez isso. Amém. Ele diz, eu porém inimizade. Então essa é uma ação de Deus. Exato. Ele quer fazer na vida de cada pessoa, quer afastar a gente de Satanás e trazer para perto dele, que é o nosso lugar. Exatamente.
Muito lindo ver que Deus toma a iniciativa nesse conflito e essa iniciativa é para nos defender do mal, né? Da hostilidade do mal e desse relacionamento pernicioso que foi estabelecido entre os seres humanos e Satanás por conta da natureza pecaminosa. É quase como se fosse para afastar um pouco a gente de Satanás, para a gente ter a condição de chegar um pouco mais perto de Deus. Exato. Porque sem essa inimizade a gente ficaria só. Exatamente. E é sobrenatural, nós por nós mesmos não conseguimos. Não temos condição. É como uma mulher enfrentar um dragão, não tem como vencer. É Deus quem vence a partir do descendente. Né? Agora, Karina, o Novo Testamento também traz esse grande conflito, e em especial numa parábola que Jesus resume esse conceito muito claramente. Né? É interessante que essa parábola, talvez para uma pessoa que tem dificuldade de entender esse conflito cósmico, é uma das melhores histórias que ilustram isso. Então, ela está lá em Mateus 13, a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, ou seja, o homem que semeou a boa semente, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, primeiro está dizendo que tem um homem bom e tem um inimigo desse homem bom. Então, já está dando a entender que não são coisas boas. E se você for ver, pesquisar um pouquinho sobre a cultura do trigo e do joio, quando eles estão nascendo, crescendo, eles são pequenininhos, eles são praticamente iguais, não dá para ver a diferença. Você só vai ver a diferença entre um e outro quando eles estão maiores e as raízes lá embaixo da terra já estão todas entrelaçadas, que se você puxar um, você mata o outro também. Então, é um negócio muito maldoso fazer isso, porque o joio, ele vai acabar com esse plantio do trigo. E o joio, ele pode ser venenoso. Então, se ele está comido no momento errado, ele pode ser venenoso. Então, continuando. O inimigo fez e plantou o joio e se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ou seja, de onde vêm as coisas ruins? Você semeou só coisas boas. Verso 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ou seja, mais uma vez aqui está bem claro que é o inimigo que está semeando as coisas más. E daí os servos: quer que a gente arranque? Quer que a gente acabe com o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, essa parábola é muito interessante, que ela explica que aqui a parábola está tentando dizer como o homem que plantou a boa semente é Deus. E o inimigo, como Satanás, ele está plantando o joio. Ou seja, o mal não vem de Deus. E que, por alguma razão, tem que deixar os dois crescerem. Até que fique bem evidente o joio do trigo, ou seja, o bem do mal. Porque se você arrancar o joio antes, ou seja, se você arrancar o mal antes, pode ser que o trigo não resista, as pessoas não entendam. Então, essa é uma parábola muito interessante para ajudar a gente a entender esse contexto do... Ele fala também que o problema do mal não pode ser resolvido rapidamente. Nota que tem o aspecto do plantio e da colheita. Né? Isso sugere que tempo tem que ser aguardado até o momento oportuno, que é lá no final, lá na frente. Então, através dessa parábola, que era fácil de entender na época, né, o Jesus estava falando: olha, eu reconheço que existe um problema, mas quem fez esse problema é um inimigo, não foi Deus que fez. Então, a atribuição de culpa aqui fica bem clara, é para o inimigo de Deus. E vamos resolver? Vamos resolver, mas a resolução está lá para frente, não dá para resolver rápido. Isso é uma coisa que tem que deixar o tempo passar. O tempo vai colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Lógico, Deus vai intervir no final do processo, mas o tempo é necessário também para o benefício do trigo, dos salvos. Eles precisam ver isso se desenvolvendo para que eles compreendam o que aconteceu e eles possam ficar confortáveis com as soluções divinas. Né? É muito significativo isso, né? Um inimigo fez isso, ou seja, você mencionava, não foi Deus quem criou o mal.
Então, se existe um plantio de uma erva daninha no mundo, que é o pecado, esse mal não foi originado em Deus, mas pelo o inimigo de Deus, o que separa muito bem as coisas, né? Bota cada um no seu devido lugar e mostra as ações de cada um dos lados nessa guerra e não confunde as coisas colocando tudo na conta de Deus como querem alguns, né? Não é isso, pastor Wilson? Isso. Essa parábola, além do ensinamento sobre o grande conflito, também traz para nós um ensinamento sobre a Bíblia, as parábolas em si. Porque um pensamento de uns anos para cá, com alguns, é que quando se lê uma parte da Bíblia, um narrativo ou mesmo uma parábola, o que está valendo não é a intenção do autor, mas sim o que o leitor está entendendo, e pode entender o que ele quiser. Ler qualquer parábola e a própria pessoa que vai lendo vai dando significado, o que interessa para ele. Mas aqui não acontece assim, né? Então foi contada essa parábola e depois de contar outras parábolas, Cristo voltou a essa parábola para explicar os detalhes, né? Então é tudo bem específico, não tem espaço para ir para outro assunto. Então aqui, nesse capítulo de Mateus 13, eu leio agora o verso 37 em diante, onde Cristo está explicando cada ponto da parábola. Então, primeiro, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é bem específico. Então, Cristo é que semeou a boa semente. O que é o campo? O campo é o mundo. O que é a boa semente? Os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. O que é a ceifa que vai acontecer no fim do século? Né? Ali, ó, a ceifa, a consumação do século. E os ceifeiros quem são? Os anjos. Então, tudo bem pontual aí. Então, é assim que acontece com essa parábola e com outras também. Ele está ensinando exatamente algo bem específico que estava na mente de Deus e que foi colocado no coração do escritor, que colocou isso para nós também. Esse ponto que você está trazendo é muito importante porque eu acho que ele desempenha um papel central no grande conflito, especialmente no tempo do fim, mas também desde o início, né? Você pode ver que essa tem sido uma das armas que Satanás utiliza para enganar na guerra. Então, lá no início, por exemplo, ele pegou a palavra de Deus e distorceu. Né? Deus disse, olha, vocês não devem comer do fruto, mas vocês podem comer de todas as outras. Então, o que ele fala para a mulher? Deus falou que vocês não podem comer de árvore nenhuma. Ou seja, já lança uma dúvida a respeito do amor e do caráter de Deus, que restringiria excessivamente a liberdade das pessoas, limitando, né? Depois ele disse, pode comer que vocês não vão morrer. Ou seja, ele distorce a palavra de Deus. Então, o mecanismo de Satanás é sempre esse, pegar a palavra de Deus e fazer dela o que bem entender. E a gente percebe que, no fim do grande conflito, que é hoje, que nós estamos vivendo, a estratégia é a mesma, é distorção da palavra de Deus, é negação daquilo que Deus disse, é colocar o leitor, como o pastor mesmo colocou, como grande protagonista da interpretação, tirar a palavra de Deus, da palavra de Deus a sua autoridade, o que leva as pessoas a se perderem, perdendo, portanto, o referencial, a guia para saber onde ir de fato, né? Então é muito importante isso. A gente vai fazer um intervalo agora, vamos continuar com esse tema no próximo bloco. A gente vai respirar um pouquinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E eu tenho um oferecimento especial de Anjos da Esperança, que é a edição da revista Esperança, com o título Na Mira da Verdade. Olha que coisa interessante aqui, essa capa bonita, com a Bíblia no alvo. Você sabe que o programa Na Mira da Verdade é apresentado pelo professor Leandro Quadros, que é o autor dessa revista. E nessa revista, como ele faz em seu programa, enfrenta perguntas bíblicas muito importantes, que precisam de respostas muito objetivas, como nós vemos no programa. Aqui, por exemplo, uma série de perguntas que eu queria apresentar para você. O dom de línguas vem de Deus mesmo? E aqui, pensando nas manifestações modernas do dom de línguas, que aparecem nas igrejas em geral hoje, esse dom de línguas que é dito que aparece nas igrejas é exatamente o mesmo dom que aparece na Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então, nessa revista, você vai encontrar um capítulo especificamente para enfrentar essa pergunta. Outra, podemos conversar com os mortos? Bom, isso é uma pergunta que parece estranha, mas ela está aí no mundo cristão de forma geral, porque as pessoas têm a crença de que ao morrer as pessoas ou vão para o céu, para o inferno, alguns acreditam que vão para o purgatório, outros ainda acreditam que as almas encarnam e se desencarnam. Enfim,
existe uma série de questões envolvendo esse tema muito importante e nós precisamos saber o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E nessa revista nós vamos encontrar explicações muito objetivas e bíblicas sobre esse tema tão importante. Também sobre a volta de Jesus, existe arrebatamento secreto, como algumas pessoas dizem. Olha, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com a igreja? Ela vai simplesmente desaparecer secretamente e a vida vai continuar tocando aqui como se nada tivesse acontecido? Ou existe uma outra ideia que a Bíblia ensina, como que todo olho o verá, vai ser uma forma universal e literal? Precisamos saber com clareza isso para a gente não ser enganado. Nós precisamos estar na mira da verdade para a verdade alcançar o nosso coração e a nossa mente. E é por isso que nós estamos oferecendo essa revista para você. Pastor Vinícius, eu já entendi que preciso da revista. Como é que eu faço? Preciso dela agora. Então, fica ligadinho agora, olha bem para mim que eu vou te dar a dica especial. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. 0 operadora 12 98244 4449 é o número que você vai mandar o WhatsApp. E aí o pessoal aqui da Novo Tempo vai te atender muito bem, você vai preencher um cadastro bem rapidinho e a gente vai enviar para sua casa sem custo nenhum essa revista que vai colocar você na mira da verdade. Se você desejar ser atendido todo aí no WhatsApp, é só você informar ele, olha, quero ser atendido por aqui, viu? E aí o pessoal vai fazer todo o trâmite bem rápido para você, nada burocrático, muito simples, para você receber essa revista especial. Combinado? Então, uma dica do coração, não deixa para amanhã nem para depois, faz agora. Manda agora essa mensagem para você poder receber essa revista especial, ok? Vamos continuar conversando sobre o tema do grande conflito, tá? Esse é um tema muito importante no cenário do amor e da justiça divina. Esse conflito, amigo Flávio, ele desembarcou aqui na Terra. Ele começou no céu, mas desembarcou aqui na Terra e é assim como você mencionou, é mais ou menos assim que a Bíblia inicia, especialmente no capítulo 3. Dá um cenário para a gente, por favor. Nós vemos em Gênesis 1 e 2, os primeiros 2 capítulos da Bíblia mostram uma criação perfeita. Não tem nada de errado com o planeta, nada de errado com o ser humano. Como nós falamos da parábola, né, no bloco anterior, que o plantou e o plantio foi ótimo, foi boa, né, assim, a criação original também tinha essa característica, tudo era muito bom. Agora, em Gênesis 3, nós vemos um desafio a essa criação perfeita. É um contato que a mulher tem com a serpente, né? E que é interessante aqui observarmos, né, você já mencionou, que primeiramente a serpente desafia a palavra de Deus, né? Foi assim que Deus disse. Então, lançando uma dúvida, né? Até agora, no texto, tudo que Deus falava acontecia sem oposição. Então, Deus fala assim, haja luz, a luz aparece. Né? E assim, tudo que Deus fala acontece. Agora aqui, pela primeira vez no texto, existe uma oposição à palavra de Deus. Escuta, Deus falou dessa forma. Então, a gente percebe, o leitor é chocado, né, quando vê isso aí, porque muda a dinâmica, né, o fluxo do texto. E na segunda interação da serpente, ela pega e vai em antagonismo direto com Deus. É um conflito, porque aqui o conflito é meio velado, né? Tá, é isso mesmo. Tá. Usando parcialmente a palavra de Deus. Isso. Mas na segunda interação da serpente, que é em Gênesis 3:4, ela vai para um conflito direto, né? Porque a mulher falou que eles não podiam comer do fruto proibido, né? E aí o verso 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Essa frase, certamente não morrereis, ela é exatamente o oposto do que Deus tinha dito no 2:17. Deus tinha dito no 2:17, se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerão. E agora aqui, vocês não vão morrer. Então, o conflito surge na Terra num conflito de narrativas, num conflito de ideias. E a mulher é colocada numa situação confusa, né? Em quem devo confiar? Então, o conflito surge dessa forma. Quem que eu confio, né? Ela, lamentavelmente, se a gente continua lendo a história, a gente percebe que ela confiou na serpente, né? E fazendo isso, era mais do que confiar na serpente, isso abriu as portas da terra para o inimigo e o mal se alojarem aqui, né? Mas eu acho interessante destacar, inicialmente na conversa, esse primeiro ponto, né? O conflito, em grande parte, é uma questão de quem você confia, quem que você vai confiar. E ela escolheu mal, confiou no bandido, né? Não confiou no mocinho. Agora, Karine, tem uma coisa interessante, eu ia até começar contigo, mas a gente foi aqui com o Flávio, mas eu acho que está bem conectado com o que a gente viu no bloco anterior com a parábola que você estava mencionando, porque você viu aqui a serpente agindo de forma muito sutil, né? Ela não foi descaradamente antagonizando com Deus, ela usou inclusive a palavra de Deus. Isso tem um ponto também interessante em relação à parábola, né? Então, em Gênesis 3, a gente vê que
o inimigo, ele não se coloca, até esse momento, nunca tinha se manifestado como uma serpente. A serpente era o animal mais bonito da criação de Deus. Então, o inimigo veio velado, nunca não se revelou abertamente. E aqui na parábola também é interessante que fala que foi enquanto as pessoas estavam dormindo. Ou seja, ninguém viu, foi à noite. O inimigo plantou o joio. O inimigo plantou o joio no campo enquanto estava todo mundo dormindo. Ou seja, também é velado. As pessoas não souberam quem que fez. Só sabia o dono que plantou a boa semente. Ele sabia. Ele sabia que tinha sido o inimigo. Ou seja, Deus sabe. Mas muitas coisas que nem a gente já viu em Jó, muitas coisas a gente não sabe quem que fez. Porque o inimigo tem essa tendência, tem vários padrões que ele segue. Um deles é sempre se esconder, ele nunca se revela abertamente. É difícil combater um inimigo que vem camuflado, que vem disfarçado, né? Então a gente consegue tirar o disfarce dele somente pela iluminação da palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não consegue perceber o disfarce. É importante estudar a Bíblia, né, para entender como é que esse inimigo opera, né, entre nós. Estudar e ter ela como primazia da nossa autoridade de conhecimento, né? Porque Eva conheceu também, mas ela, em algum momento, ela trocou a palavra de Deus pela palavra da serpente. E a lição até coloca isso também, que em quem você vai confiar também está relacionado com o amor, em quem você ama. Você vai confiar em quem você ama. Muito bem, vamos agora olhar com atenção. Não sei se vocês querem acrescentar algum ponto mais ainda em Gênesis 3. Eu quero acrescentar. Pois não, pastor? Na verdade, aqui, esse pecado foi o pecado mais terrível que alguém já cometeu. O maior pecado que houve na história humana até hoje foi esse aqui. A gente pensa, mas um pecadinho, comer de um fruto. Acontece que hoje, qualquer pecado que a gente faça, nos torna mais pecadores, mas não muda a nossa natureza. E aquele primeiro mudou. A natureza de Adão e Eva era absolutamente santa. E quando cometeram o primeiro pecado, a natureza mudou para sempre. E mudou não só de Adão e Eva, mas dos filhos, netos de todos nós. Temos 8 bilhões no planeta hoje, todos somos pecadores, e tudo começou com aquele primeiro pecado. Com aquele pecado, Satanás como que colocou um vírus dentro da espécie humana. E esse vírus passou para os filhos e netos de Adão e Eva e chegou até nós. Então, nós já nascemos como pecadores. Nós temos o vírus do pecado. Então, esse pecado foi realmente terrível. E esse pecado, primeiro, não foi só comer do fruto. É o que isso representava. E, basicamente, 3 coisas. Primeiro, comer do fruto ou pecar representava desconfiança da bondade, do amor de Deus. Porque Eva até então tinha tido uma porção de demonstrações de que Deus era tudo do bom e do melhor para eles. Mas agora vem o inimigo e diz que tem algo melhor, tem um outro estágio melhor. Então ela desconfia agora da bondade e do amor de Deus. Então não é o que eu estava pensando. Em segundo lugar, ela descreve da palavra de Deus. Porque Deus diz que quem come do fruto morre. Mas a serpente diz que comeu e ela está viva, não morreu. E ela comeu aqui na minha frente e ela não morreu. Então, quem come não morre, descansa na palavra de Deus. Em terceiro lugar, rejeição à autoridade de Deus. Deus disse, não coma, pois eu vou comer, e foi lá e comeu. Então, desconfiança da bondade de Deus, descrença da sua palavra, rejeição da autoridade de Deus. Esse foi o primeiro pecado. E se parar para pensar, esse é o germe do pecado original desde o início do conflito cósmico. Foi exatamente isso que Satanás fez na rebelião original no céu, quando ele induziu os anjos a acreditar, ou pelo menos uma parte dos anjos a acreditar, de que Deus não é bom, de que a sua palavra não precisa ser obedecida, a sua lei, portanto, não precisa ser obedecida, e que seu governo é um governo tirânico que precisa, portanto, ser substituído, né? Então, observa como esse princípio que se manifestou nessa passagem que o senhor acabou de mencionar, ela já vem desde o conflito no céu, e nós temos algumas passagens bíblicas que nos ajudam a enxergar esse conflito. Talvez seja bom mencionar também que muitos estudiosos da Bíblia hoje, eles não aceitam os primeiros 11 capítulos da Bíblia como sendo literais. É tudo mito. Então, a primeira família é um mito. Não houve alguém chamado Adão, nem houve alguém chamado Eva, não houve Caim, não houve Abel, não houve essa serpente fazendo isso, não houve Torre de Babel, enfim, é tudo como se fosse mito. E nós cremos nesses capítulos como sendo literais.
Então, um animal não fala, todo mundo sabe. Mas naquele dia, Satanás usou a serpente como médium. Né, e aparentemente falava. E foi por esse intermédio que ele conseguiu enganar, então, a nossa primeira mãe. Exatamente. Muito bom reafirmar esse ponto de como nós lemos a Bíblia, né? Porque se não lemos dessa forma, essas doutrinas elas não têm nenhum sentido real, né? Mas o conflito que desembarcou na Terra, ele teve uma origem anterior no céu. E algumas passagens bíblicas nos ajudam a enxergar isso, Flávio. Apocalipse 12, 7 a 9, por exemplo, Ezequiel 28, 12 a 49 e Isaías, capítulo 14, 12 a 15, nos dão um panorama de como essa guerra entre Cristo e Satanás se originou no céu. Né? Perfeito. Esses textos são muito bons para explicar o conflito. Eu gostaria de destacar um ponto, por exemplo, da descrição que nós temos do conflito em Ezequiel 28. Ok. Né? Então, em Ezequiel 28, nós temos uma descrição aqui de um querubim, de um anjo que caiu e se rebelou contra Deus, se tornou violento, o texto diz, né? E é uma descrição da rebelião de Lúcifer, né? Ele era um ser perfeito, o texto indica isso várias vezes, que ele era perfeito, né? No verso 12 fala que ele era perfeito, enfim, se não me engano são 3 ocorrências da palavra perfeito, o verso 15 eu enxerguei aqui também. Então assim, não tinha nada de errado, mas pelas suas más escolhas, acabou se desviando, se tornando corrompido e se tornou hostil a Deus, né? E ao governo de Deus. Mas aqui, nesse texto, também nos dá uma dica muito interessante de como é que ele começou a guerrear contra Deus. Como guerrear com alguém que é onipotente, que é o todo-poderoso, né? Então o texto explica, só que às vezes não é tão fácil porque a tradução às vezes não ajuda muito. Então aqui a lição traz essa ajudinha, eu vou comentar com os nossos telespectadores, né? Que é justamente no verso 15, o verso 16 é que explica isso, né? Mas o 14 fala que ele é um querubim, que ele era perfeito no 15, até que se achou iniquidade nele no verso 15, né? Daí vem a dica, verso 16. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência. Descrevendo esse querubim, né, Satanás. Essa palavra comércio, ela pode ser traduzida como comércio. Os comerciantes tremeram agora aí, né? Mas o detalhe é o seguinte, é interessante ver como essa palavra hebraica, né, é traduzida em outros lugares. Então, por exemplo, olha só, em Jeremias 9, 4, essa palavra hebraica rahal, ela aparece aqui também, né? O texto é um texto longo, né? Aparentemente nada a ver com o nosso assunto aqui, mas veja só que interessante. Diz assim, Jeremias 9, 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, de irmão nenhum vos fieis, pois todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Texto que Calúnia. eu quero... Exatamente. Então o texto está falando de calúnia, é a mesma palavra. Então o texto, né, aqui nosso de Ezequiel poderia ter sido traduzido dessa forma, né? Na multiplicação das suas calúnias. Então as pessoas podem continuar vendendo suas coisas, não tem nada a ver com tudo bem. Se for coisa boa, pode. Comércio, pode, tá tudo bem. Agora o detalhe é o seguinte, qual que foi o método de operação de Satanás? Qual que é o tipo de guerra dele? O tipo de guerra dele é lançar calúnias. Claro. Ele pega e a calúnia é um negócio terrível. Porque ele é o pai da mentira. É o pai da mentira. A calúnia é um tipo de mentira. E é uma mentira a respeito do caráter de alguém. Então alguém é bom, por exemplo, você atribui qualidades negativas a essa pessoa. E é falso isso é uma calúnia. E essa é uma coisa terrível, porque a calúnia, quando é lançada em público, ela contamina a percepção de todos os que estão observando. Claro. E no caso de Deus, como rei do universo, todo o universo criado, todos os seres inteligentes de todas as galáxias, etc., do universo, ouvem essa afirmação contrária a Deus e ficam com a dúvida. Pô, mas será que é ou não é? E é terrível isso, porque você não pode vencer uma calúnia pela força. Né? A força só confirmaria a calúnia, né? Então aí que está uma das limitações divinas, né? O Deus não pode revidar com a força, ele vai ter que... Só tem um remédio, só tem um remédio para lidar com calúnia. É o tempo. É o tempo que mostra quem é quem. E no decorrer do tempo, como é que Deus luta? Ele demonstra quem ele é. A demonstração do caráter ao longo do tempo é que vence o argumento, né? Então é isso que o conflito cósmico não é terminado rápido em razão disso, porque muitas calúnias são lançadas em relação a Deus e Deus, para se defender, só pode deixar o tempo passar e mostrar quem ele é. Então, conectando Ezequiel agora com a nossa história que nós estudamos em Gênesis 3, lá da serpente, notem que a estratégia de Satanás aqui, que a gente estava lendo aqui em Ezequiel 28, é a mesma lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, quando Satanás falou assim, certamente não morrerás, o que está embutido nessa afirmação? Deus tinha falado, vocês vão morrer. Ele fala, certamente não vão morrer. Então, está embutida na frase de Satanás uma acusação contra o cara de Deus. Deus está mentindo. Isso é uma calúnia,
porque Deus não é mentiroso. Então, esse é o modo de operação de Satanás, tanto no céu quanto na terra, é caluniar a Deus, é atribuir a Deus falsidades. E daí, Deus não pode revidar com força. Esse é o conflito que nós temos na Bíblia, uma briga de narrativas, uma briga de caráter, né? Você veja, é como se Satanás tivesse dado um checkmate, né? Porque assim, a verdade que sustenta o equilíbrio do universo é Deus é amor. Aí Satanás diz, Deus não é amor. Essa é a calúnia, essa é a mentira. Se Deus vai e destrói Satanás imediatamente, comprova a tese de Satanás. Exatamente. Então, realmente, Deus precisava de tempo para que a tese de Satanás se verificasse mentirosa. Como você disse, o tempo precisou correr e nós estamos nesse tempo. Exato. Mesmo que a cruz já tenha demonstrado fatamente, né, com todo arsenal de evidências de que a mentira de Satanás não vai prosperar. Né? E uma coisa que é legal para conectar com a parábola que a Karina leu é o seguinte, lembra que quando Jesus descreve esse conflito, ele usa a parábola do joio e do trigo, uma metáfora agrícola, né, de vegetais crescendo. E ele só fala que a conclusão do problema acontece na ceifa. Então, o tempo que tem que passar é um tempo longo até o final do processo. Né? Então, a cruz não era a ceifa ainda, a ceifa está para frente. Exato, ótimo. Eu tenho que aguentar um pouco mais, porque é só lá na frente que vai ser resolvido isso aí. Mesmo que a resposta já tenha sido dada, ela precisa maturar ainda. Isso, exatamente. Excelente. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, pensando em Deus como nosso grande, amoroso governante, aquele que cuida da nossa vida, que nesse conflito cósmico está trabalhando para a nossa salvação, a salvação da nossa família. Eu espero que você esteja sendo beneficiado com esse assunto tão importante. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora. Não saia daí, o programa volta já já. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora para o último bloco desse programa especial. Muito bom contar com a sua presença e a sua companhia. Pastor Emilson, no bloco anterior a gente estava mencionando algumas passagens que apresentam o início do conflito no céu, e essas passagens, especialmente Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14, se nós lermos com atenção, vamos perceber que estão se referindo a reis humanos. Em Ezequiel 28, o rei de Tiro, em Isaías 14, o rei de Babilônia. Alguém poderia questionar, mas como que vocês dizem que isso se refere a Satanás se explicitamente a Bíblia fala que são reis humanos? Sim. Isso acontece também não só nesses casos com Satanás, mas também com Jesus. Por exemplo, tem alguns salmos em que o salmista fala dele mesmo, o salmista. Mas aquele salmo é sobre o Messias. Então ele começou sobre o salmista, mas de repente expande e sai além dele e vai para o Messias. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Isso. Davi falando da experiência de Jesus. Exatamente. Então, acontece que nesses casos Davi possuía características semelhantes ao Messias, por exemplo, a justiça, dependência de Deus, enfim. E assim seria o Messias também. Agora, nesses casos aqui, desses dois reis, em Isaías, o rei da Babilônia, e em Ezequiel, o rei de Tiro, eles eram pessoas muito más, ímpias, e tinham características de Satanás. Então, começa a falar sobre eles, os dois, na verdade, mas aí expande e vai para o inimigo. Eles são um tipo do inimigo, como Davi é um tipo do Messias. Excelente, excelente explicação, né? Eles exaltam a sua própria personalidade como Satanás o fez, e assim eles podem representar bem o caráter de Satanás e ser um tipo de Satanás aqui, né? Karina, uma outra passagem muito clássica aí para apresentar esse conceito do início do conflito no céu é Isaías capítulo 14, de 12 a 14, é um texto bastante rico, né? É interessante que, eu vou ler e comentar um pouquinho. Então, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ou seja, é um ser celeste que não está mais no céu. Tu dizias no teu coração. Então agora vamos ver as palavras desse ser que foi expulso do céu. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É interessante aqui que é o desejo de exaltação própria desse ser. E tem várias vezes se referindo a si mesmo. Eu, meu,
assentarei, subirei, serei, todos da primeira pessoa do singular. Ou seja, é uma pessoa que é um ser que está extremamente focado em si mesmo. E é engraçado que quando nós chamamos isso de egoísmo, né? E quando a Ellen White ela descreve a origem do pecado, a raiz de todo o pecado, ela fala que é o egoísmo, é o centro de todo o pecado. Então, Satanás aqui sendo descrito como o começo da queda dele, como ele caiu, foi pelo egoísmo também. É curioso porque essa passagem de Isaías antecipa a queda de Babilônia no futuro, em relação ao profeta, né? E como isso, de forma muito precisa, se cumpriu na experiência do rei babilônico Belsazar, né? Que foi exatamente muito orgulhoso e usou os utensílios sagrados do templo numa festa orgíaca ali, e foi naquele episódio que Deus deu fim ao reino dele e à própria vida dele com a invasão de Ciro à Babilônia, né? E é muito curioso ao mesmo tempo, e aqui conecta com essa ideia do grande conflito, que como essa mesma história, essa mesma passagem, ela é utilizada no Apocalipse para se referir à queda final dos inimigos de Deus, à queda de Babilônia, quando o Ciro escatológico, que é Cristo, também invadir a Babilônia para destronar o rei de Babilônia, que aqui nesse caso é Satanás, né? Então veja que há uma conexão aqui. E além disso aí, esse texto está explicando como surgiu o pecado. Por 2 vezes eu subirei. Quer subir, subir, subir. E lá no Novo Testamento, em Filipenses, Paulo vai dizer como começou a salvação. Que com Cristo, porque aqui é o grande conflito. O Cristo para nos salvar, o que ele fez. Então em Filipenses capítulo 2, diz assim, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus. No original está dizendo assim, ele por natureza é Deus. Então ele está lá em cima, ele está no máximo. Mas diz assim, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança dos homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele que está lá em cima, começa a descer, 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 e ele chega lá no lugar mais fundo que tem, que é a cruz. Então o pecado veio com alguém querendo subir. A salvação veio com alguém que estava lá em cima no máximo e desceu, desceu, desceu para nos salvar. E por que Cristo não foi abaixo da cruz? Não havia nenhum lugar abaixo da cruz. Ele nos ama tanto que ele teria ido se tivesse lugar, mas não tinha. A morte mais sofrida, mais vergonhosa que havia, mais humilhante e sofrida era morrer na cruz. E ele foi ao máximo porque ele nos ama. Então aqui tem esse contraste, né? E isso serve lição para nós hoje também. Eu lembro que eu estava uma vez visitando uma família da igreja e num ambiente informal, eles eram muito comunicativos, simpáticos, extrovertidos e de repente a adolescente disse assim, pastor, aqui em casa não dá para brincar de esconde-esconde com meu pai. Ele disse, mas por quê? Porque ele se acha. Então tem muita gente que se acha, né? Às vezes na igreja também, às vezes entre obreiros, quer subir, 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 subir. E aqui fica para nós essa informação, né? Que a salvação começou com alguém querendo descer, se dispondo a descer, se humilhar. E aí trouxe a salvação que é tão preciosa para nós. Isso é precioso, pastor, porque Jesus desceu até o ponto mais baixo e de lá foi exaltado para o ponto mais alto do governo do universo, que é o que ele tem hoje. E aqui em Isaías capítulo 14, no verso 15, na sequência desse texto que a Karina acabou de ler, é dito o seguinte, contudo, você que quis subir acima das estrelas, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, que é o local de quem se exalta e quem se orgulha dessa maneira. E o Apocalipse vai dizer isso, né? Que quando Jesus voltar, o diabo vai ser lançado no abismo. Exatamente um cumprimento do que está aqui, e esse é o destino final dele. Aliás, esse não é o destino final dele, porque o destino final dele é pior do que o abismo, é a aniquilação eterna com o fogo que virá após o milênio, né? Vamos seguir, meus amigos, na nossa conversa, na nossa jornada especial aqui, para a gente tratar de temas também importantes. Com quem vamos aqui? Eu acho que contigo, Flávio, aqui essa questão de Mateus 4, é isso? Aqui na parte de quarta-feira. O que você tem preparado para nós, se não for isso daí? Pode ser. Mateus 4 é um texto interessante porque mostra o conflito direto, mais uma vez, entre Cristo e Satanás.
E esse conflito, ele é mais uma espécie de para usar uma linguagem esportiva, assim, uma espécie de um segundo round do conflito, né? Porque no primeiro round é com Adão, o primeiro rei da terra. E Adão perdeu esse primeiro round para a serpente, né? Digamos assim. Esse aqui nós temos um segundo round. Mais uma vez, um novo rei está aqui, que é Cristo, e ele está de frente com o inimigo da humanidade de Deus, né? Agora, diferentemente de Adão e Eva, é interessante que Jesus, nos conflitos com a serpente aqui, Jesus, diferentemente de Eva, ele confia na palavra de Deus. Sim. Nós percebemos isso aqui na conversa que nós tivemos anteriormente até, o pastor Emilson mencionou que Jesus confiava não somente na palavra escrita, né, que ele vai citar aqui textos da Bíblia, né, Deuteronômio, Levítico, mas Jesus também confiava na palavra audível de Deus, né? Ele escuta no batismo dele, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Então Jesus confia na palavra de Deus, eu sou o filho amado. Né? E então Jesus mostrou confiança em Deus, mostrou confiança na palavra de Deus, diferentemente do que o primeiro Adão fez. Né? Então aqui já tem, nesse conflito, já tem uma mostra qual que é o padrão para nós, o que ele gostaria que nós fizéssemos, né? Confiássemos no amor de Deus por nós e fôssemos fiéis à sua palavra. Né? Você trazer essa ideia do segundo round, porque de fato aqui Jesus enfrenta os mesmos pontos de tentação que os nossos primeiros pais enfrentaram no Éden. Em Gênesis 3:6, por exemplo, diz que a serpente convenceu a mulher de que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. 3 é uma anatomia do pecado aí, dividida em 3 partes. Se você olha as 3 tentações de Cristo, especialmente na ordem que Lucas as apresenta, me parece que é exatamente essa mesma tríade aí. Bom para se comer. Ele pega a pedra e transforma em pão, né? Agradável aos olhos. Diz que o Satanás levou Jesus no monte mais alto do mundo e mostrou para ele todos os reinos, prazeres e glórias desse mundo. E na terceira tentação eles foram ao pináculo do templo e disse, se joga daí para você ser reconhecido como Messias, tentando exaltar Jesus a partir de um princípio de glória humana, né? O que se conecta à ideia do fruto que é bom para dar entendimento, uma sabedoria que prescinde da própria sabedoria divina. Então Jesus enfrenta os problemas que Adão e vence onde Adão e Eva perderam. É só para tentar dissecar um pouco mais esse DNA das tentações, tanto com Eva e Adão no Jardim do Éden, como com Jesus, Satanás primeiro questiona, mina a identidade deles. Você será como Deus, ou seja, você não é como Deus. Também para Jesus, se és o Filho de Deus, transforma. Então também é interessante a gente ter a nossa identidade muito clara, e essa identidade é ser filho de Deus, não é nada mais, não é o país, não é a cidade, não é a cor da pele, não é nada. A nossa identidade é o mais importante. Cara, isso foi uma coisa muito bonita, porque realmente Satanás questionou a identidade de filhos de Deus, de Adão e Eva, porque eles tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele propõe uma coisa que eles já tinham, né, que era ser semelhante a Deus. Pastor Emilson. Estava lendo um livro outro dia aí, achei interessante o comentário sobre essas 3 tentações, que parece que estão muito de acordo com os nossos dias, né? Então, na primeira tentação, ele foi tentado a fazer alguma coisa. Isso. Transformar a pedra em pão. E hoje muita gente confia no que pode fazer. A segunda tentação, ele foi tentado a se mostrar. Te joga para baixo, mostra que você é. Então, muita gente está querendo se mostrar, né? Mostrar que ele é. Orgulho, vaidade. E a terceira tentação é para ter os reinos do mundo. Pessoas confiam no que elas podem ter, fazer, ter, se mostrar. E Cristo não aceitou nenhuma delas, ele rejeitou todas elas, né? Ele preferiu confiar na palavra de Deus e seguir o que Deus orientava, e aí ele venceu. Como isso está associado com o que diz João sobre o pecado, 1 João 2, 15, 16, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo não procedem de Deus, mas do mundo. Ele diz que são 3 coisas, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É exatamente isso que o senhor acabou de descrever aí, né? A carne é os impulsos, os desejos da carne, né? Que está refletido na ideia de comer do fruto, ou então comer, transformar pedras em pães. Concupiscência dos olhos, a tentação de ter aquilo que não é necessário, né? A ter aquilo que é dos outros. E a soberba da vida, que é o pecado original mesmo, que é o orgulho, né? Que está desde o início presente aí, né? Falando ainda do DNA do pecado, né? Uma coisa interessante aqui também é que quando Eva e Adão pecam, né, e perdem essa batalha, o que mudou na cabeça deles, para eles perderem, é que mudou a percepção que eles tinham de Deus.
né? Eles tinham antes uma visão que era um Deus amoroso, que gostava deles, que era o pai querido, assim, que cuidava deles, das necessidades. Quando isso mudou, eles caíram. Eles ficaram frágeis quando eles mudaram a percepção que eles tinham de Deus. E por que Jesus é forte? Porque Jesus tem uma visão de um pai amoroso e isso não mudou. E é por isso que ele vence, porque ele tem uma visão muito, muito correta de Deus, né? Isso é um ensinamento agora para a salvação também. Para a nossa salvação é muito importante nós transicionarmos de uma visão distorcida de Deus, que é um Deus distante, indiferente ou ruim até, para um Deus de amor, um Deus preocupado que tem o nosso bem-estar em mente, né? Então essa transição faz parte da nossa salvação, mudar a nossa visão de Deus. E essa é a calúnia que Satanás fez no céu, que Deus não é bom, que Deus não é amoroso, que Deus não é justo. Isso revela a própria natureza do conflito entre Cristo e Satanás, que é uma natureza que é um conflito que se fundamenta em alegações, né? Alegações de Satanás mentirosas contra as alegações de vindicação do caráter de Deus. E todo o desenrolar do conflito se dá nas alegações de Satanás sendo confrontadas por Cristo. E Cristo vence o conflito não com uma guerra, não com uma bomba, não com uma arte marcial, nada disso. Ele vence o conflito com um discurso silencioso na cruz do Calvário em que ele evidencia Deus é amor. Ao estender seus braços na cruz, ele disse: Satanás é mentiroso, eu amo você e estou indo às últimas consequências para que você saiba que isso é a verdade. E essa verdade maravilhosa de que Deus é amor e que Ele é o vencedor do conflito está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Nós esperamos você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até semana que vem.